Olá, tudo bem? O Domingo Espetacular começa com a notícia da semana. A investigação sobre a morte do marido da deputada Flor de Lis. Uma semana depois, o que motivou o crime ainda é um mistério e as suspeitas recaem agora para a Flor de Lis. Veja na reportagem de Afonso Mônaco. Mataram meu filho, perdi meu filho, a parte do meu coração. Uma família aparentemente exemplar. E um crime que trouxe à tona os segredos de uma relação mal resolvida entre pais e filhos. Mas o que realmente aconteceu na casa da deputada Flor de Lis? As versões apresentadas por ela e pelos filhos. Afinal, o que teria motivado o crime? Madrugada do último domingo. Anderson do Carmo, de 42 anos, foi assassinado a tiros na garagem de casa. Ele vivia ali com a mulher e os 55 filhos. 51 eram adotivos. A deputada Flor de Lis contou na polícia que no dia do crime, ela saiu aqui da casa dela com o marido por volta de meia-noite. Eles teriam ido até uma confraternização na Zona Sul, aqui mesmo da cidade de Niterói. Um trajeto que dá aí cerca de 20 quilômetros para ir e para voltar. Segundo ela, os dois chegaram em casa aqui por volta das 3 horas da manhã. A deputada diz que reparou que aquele portão da casa estava destrancado. Disse ainda que tinha a impressão que durante o trajeto eles estavam sendo seguidos por uma motocicleta. Flor de Lis contou à polícia que assim que chegou, foi para o andar de cima da casa para ver os filhos. A deputada disse que o marido tinha esquecido a mochila no carro e teria voltado para pegar. Logo em seguida, ela escutou os disparos. Anderson do Carmo foi encontrado baleado e caído ao lado do carro. Para a deputada, o marido foi morto numa tentativa de assalto. Nós não tínhamos inimigos. Isso é um fato. Eu digo isso com toda certeza. O portão da garagem estava aberto, gente. Num lugar perigoso, que já havia acontecido outros assaltos. Minhas filhas tinham sido assaltadas ali naquela rua, né? E ele, por alguma distração, deixou a garagem aberta. Então é nisso que eu acredito. Que foi um assalto e que ele morreu defendendo a família. Não demorou muito para a polícia desconfiar que pudesse existir outra versão para o crime. O pastor poderia ter sido executado. O corpo de Anderson ainda não tinha nem sido enterrado quando novos suspeitos começaram a aparecer. Entre eles, um dos filhos do casal, Flávio Rodrigues de Souza, que aparece nessas imagens ao lado da mãe. Ele foi preso no mesmo dia. Dias depois, Flávio admitiu ser o assassino. Na delegacia, a mãe de Flávio, a deputada Flor de Lis, pediu justiça. Que meu marido está morto. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Eu quero justiça pela morte do meu marido, seja quem for, eu quero justiça. O laudo do Instituto Médico Legal mostrou que o corpo de Anderson tinha 30 perfurações, 9 só na região da virilha e da coxa. 8 disparos atingiram a região do peito e um tiro foi na cabeça, dado a curta distância. Os outros disparos atingiram as costas e braços. Segundo a polícia, Flávio admitiu ter disparado 6 vezes contra o pai. Mas como explicar as 30 perfurações encontradas no corpo do pastor? Alguém mais poderia estar na cena do crime? Ou um disparo teria causado outras perfurações? O crime foi cometido com o uso de uma arma só, de uma pistola 9mm. É preciso que se complete o exame pericial
Mas a arma que nós apreendemos lá na casa onde aconteceu o crime é a arma do crime. Mas por que Flávio matou o próprio pai? Ele teria cometido o crime sozinho? E a deputada federal Flor Delis, mulher do pastor e mãe biológica de Flávio, sabia do plano de execução? Segundo a polícia, Anderson teria sido morto não por um, mas por 2 filhos adotivos. Lucas dos Santos, de 18 anos, e Flávio Rodrigues de Souza, de 38 anos, que é filho biológico de Flor Delis. Para a polícia, uma vingança, depois que eles descobriram uma relação extraconjugal do pai. A versão foi contestada por um dos assessores de Flor Delis. Passa na cabeça isso. E aí vai aqui um depoimento de quem conheceu os dois. A vida deles é pública, é só ver. Anderson e Flor andavam juntos permanentemente. O negócio mudou! Os 2 filhos já tinham passagens pela polícia. No dia seguinte à morte do pai, Lucas foi preso por outro crime, acusado de envolvimento com o tráfico, quando ainda era menor de idade. Na delegacia, ele teria apontado o irmão mais velho, Flávio, como o mandante da morte do pastor. Flávio foi preso durante o enterro do pai, mas também por outro crime. Segundo a polícia, ele tinha um mandado de prisão em aberto por violência doméstica. No final do sepultamento, a deputada Flor Delis afirmou acreditar na inocência dos filhos. Ela disse mais uma vez que o marido tinha sido vítima de uma tentativa de assalto e que o casal estava sendo seguido por uma moto. Tive esse medo, comentei com meu marido, só que ele não deu muita importância e acredito que possa ter sido daí sim. As câmeras, a Polícia Civil já foi atrás das câmeras para identificar essa moto e é nisso que eu acredito. A informação não foi confirmada pela Delegacia de Homicídios. Esse relato de que estavam sendo perseguidos não foi feito na delegacia. Em sede policial, não houve esse relato. Isso que é preciso que nós verifiquemos também, claro, foi falado para a imprensa, em entrevistas. Claro que isso também vai ser considerado. Segundo a polícia, as câmeras de segurança da rua mostram que ninguém entrou na casa após a meia-noite, horário que supostamente o casal teria saído para uma festa. Também não há registros da entrada de moto ou carro após os 2 terem chegado em casa. Para a polícia, o assassino já estaria lá dentro. Se realmente o casal saiu para passear e voltou para casa, alguém teria pedido para o pastor voltar até o carro. Ele teria, de fato, esquecido a mochila. Foi a própria deputada que pediu que ele retornasse ao carro? A vítima chegou em casa e minutos depois já estava trocando de roupa, porque saiu do carro, foi trocar de roupa num closet que é ao lado da garagem. E poucos minutos depois teria voltado ao carro, não se sabe por quê. Durante a semana, a deputada Flor Delis foi até a delegacia tentar falar com o filho, mas não foi autorizada. Na saída, foi contestada por jornalistas. A senhora mantém ainda a possibilidade, a versão de latrocínio, como a senhora sustentou desde o início, deputada? Eu não sei o que falar. Não sei. Durante uma busca na casa da família, uma arma foi encontrada no quarto de Flávio. Para a polícia, é a arma do crime. Como sempre fazia, Anderson participou ao lado de Flor Delis de compromissos políticos, como relata a deputada e colega. Aonde a Flor estava defendendo a criança, a família, combatendo a violência, estava também o pastor Anderson. Numa rede social, o pastor comemorou o Dia dos Namorados. No mesmo dia, ainda foi com Flor Delis no jogo do Flamengo, em Brasília. A amiga e cantora Bruna Carla lembra que nesse dia o pastor estava animado e mandando fotos direto do estádio. E ele super empolgado com o congresso, empolgado, ele sempre gosta muito do Flamengo, então ele mandava as fotos pra gente quando estava no... Olha aí, falava com meu marido, olha aí meu amigo, onde é que eu tô? Anderson e Flor Delis retornaram de Brasília na quinta-feira, último dia 13. Tiveram um sábado normal com a família e no domingo à noite, o pastor tinha um compromisso marcado
aqui nessa igreja, uma igreja fundada por ele e pela esposa em 1999. Ele iria pregar num evento para os homens da congregação, mas foi morto horas antes. O pastor Anderson do Carmo e Flor de Lis se conheceram em 1993, quando Flor de Lis era missionária e realizava cultos na favela do Jacarezinho, onde morava. A história de adoção do casal começou depois que 37 crianças e adolescentes fugiram de uma chacina na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. De lá para cá, eles se tornaram pais de 55 filhos, 51 deles adotivos. Missionária da Igreja Evangélica, Flor de Lis lançou-se como cantora em 1998 e, em seguida, candidatou-se a cargos políticos. Foi deputada federal mais votada do estado do Rio. A pastora já teve a vida retratada num filme. Eu sei que não estou só. Anderson era o articulador político de Flor de Lis e secretário-geral do PSD, Partido Social Democrático. Ele estaria planejando lançar a mulher como candidata a prefeita de São Gonçalo em 2020. Nas redes sociais, o casal aparentava uma vida normal e feliz. Nesse vídeo, a deputada mostra para os seguidores a casa da família. Olha o lugar que todo mundo ama ficar nessa casa da tia, gente. Muitos dos filhos aparecem nas imagens. Hoje, divididos na trama, envolvendo a morte do pai. Na quinta-feira, um dos filhos do casal veio até a polícia e revelou um capítulo mais sombrio dessa história. Ele não pode ser identificado, mas contou que a mãe, Flor de Lis, e 3 irmãs também estariam envolvidas no assassinato. Disse que a mãe e as irmãs colocavam medicamentos na comida de Anderson e que o pastor já tinha recebido uma ameaça de morte no início deste ano. Também contou que uma das irmãs teria pago R$10 mil ao irmão Lucas para ele matar o pai e que Lucas teria comprado a arma. O rapaz afirmou que não ouviu nenhum barulho de moto em fuga no momento dos tiros e que viu o irmão Flávio ao lado do corpo, pegando uma mochila e o telefone celular do pastor. Garantiu que o aparelho foi entregue para Flor de Lis. Outros filhos do casal, Flor de Lis e Anderson, também foram ouvidos. Mas a delegada responsável por investigar o crime não quis revelar o teor dos depoimentos. Disse apenas que todos podem ser ouvidos novamente, inclusive outras pessoas, como funcionários e pessoas que conviviam com o casal. Na hora em que o pastor foi assassinado, 30 pessoas estavam na casa, entre elas os filhos e a deputada federal Flor de Lis. Para a polícia, por enquanto, a motivação do crime continua a ser um mistério. Baseada no que nós já temos, eu posso afirmar que tudo indica que a motivação tem a relação com pessoas que conviviam com a vítima, com problemas entre pessoas que conviviam com a vítima. Havia relação difícil entre várias pessoas. Agora, a natureza do problema, qual é o problema? Se é problema patrimonial, de rejeição de recursos, se é problema interpessoal, isso não está esclarecido ainda. Agora, já vieram várias informações, algumas informações que nos indicam que a motivação passa por uma dessas questões. Ninguém que foi ouvido até hoje, até este momento, diz especificamente uma traição. A única certeza da polícia é de que a pistola encontrada no quarto de Flávio foi, sim, a arma usada no crime. E Lucas, o outro filho do casal que está preso, teria comprado essa arma. Ainda são muitas as perguntas que a divisão de homicídios aqui de Niterói precisa responder. Entre tantos mistérios que cercam esse crime, está o celular do pastor Anderson do Carmo, que desapareceu da cena do crime. Para a polícia, o aparelho de telefone pode ser a peça-chave para esclarecer esse caso. Os investigadores já realizaram várias diligências, mas até agora não conseguiram localizar o celular de Anderson. O aparelho de Flávio também está desaparecido. Certamente havia informações importantíssimas que aí poderiam realmente nos dar informações mais precisas e até chegar a desvendar o crime. Ao
mesmo tempo em que as revelações eram feitas à polícia, um culto era celebrado em homenagem ao pastor assassinado, organizado pela mulher. Flor de Lis convocou fiéis pela internet. Flor de Lis não compareceu, mas os amigos estavam lá. E ninguém acreditava na versão de que o filho teria matado o próprio pai. Não existe família perfeita, né? Toda família tem os seus problemas, mas eu nunca presenciei nada. Hoje eu sei que ele vai fazer falta para sempre, porque para estar ali em frente, passei em frente à cadeira dele e fiquei muito emocionada. Tipo, cadê o pastor Anderson? Por que fizeram isso com ele? Ainda na sexta-feira, a polícia voltou na casa da deputada para entregar uma intimação. Só mais um capítulo da história de um crime ainda sem solução. Somos policiais da Delegacia de Homicídio de Niterói, temos umas intimações para entregar aí, tá? Você vai ver agora o passo a passo da movimentação em frente à casa da deputada no dia do crime. As imagens foram feitas por câmeras de segurança e divulgadas pela polícia. Uma rua vigiada. Uma dezena de câmeras que flagraram minuto a minuto a movimentação na casa da família da deputada federal Flor de Lis. Cenas importantes para esclarecer um crime. A casa é a última da rua, que é sem saída. 1 hora antes do crime, um dos filhos da parlamentar estaciona. Em seguida, segue para outro carro. Ao lado de uma jovem, eles saem novamente. O filho retorna e deixa o veículo. O carro prata, daqui a pouco, será usado pelo irmão Flávio dos Santos após o assassinato do padrasto. A câmera registra 3 horas e 10 minutos da manhã do último dia 16 de junho. O filho Lucas, que hoje está preso, chega em casa. 5 minutos depois, vai embora, usando um carro de aplicativo. Segundo a polícia, o motorista confirmou a versão do jovem, que não ficou na residência quando o padrasto foi morto. Flor de Lis e o marido Anderson do Carmo passeavam no Rio de Janeiro e chegam pouco tempo depois das 3 da manhã. O casal está nesse carro preto, registrado por várias câmeras. O veículo entra na garagem. Repare que na rua não há movimentação suspeita de motos, como afirmou a parlamentar no primeiro depoimento. Às 3h40 da manhã, é Flávio quem sai correndo da casa. Ele usa bermuda e camiseta. Antes de confessar o crime, ele disse que foi pedir socorro porque assaltantes teriam disparado contra Anderson. A polícia já sabe que era Flávio quem tinha acabado de assassinar o pastor. Flávio usa o carro deixado por um dos irmãos. Um homem sai da casa e fala ao celular. Vai até um dos carros. Ele parece nervoso. Logo que retorna para a residência, Flávio também volta mais uma vez correndo. A polícia e ambulâncias para um possível socorro ainda não chegaram ao local. Mas a movimentação é intensa. A primeira viatura entra na rua às 4h40 da manhã, ou seja, segundo a polícia, 1 hora depois do crime. As câmeras ainda registraram a saída de várias pessoas da casa da parlamentar. As imagens deixaram claro para a polícia que a família do pastor tinha envolvimento com o crime. Todas as pessoas que estavam na casa naquela madrugada foram intimadas. A deputada Flor de Lis será interrogada nesta segunda-feira e tem muito a explicar, inclusive o sumiço do aparelho celular do marido, que foi utilizado no dia seguinte ao assassinato. Nós tivemos acesso a algumas conversas trocadas num grupo de aplicativo de mensagens da igreja, onde o pastor Anderson atuava. Às 11h56 da manhã, um fiel publicou informações sobre o falecimento dele. 12h26, o aplicativo indica que a mensagem foi entregue no celular do pastor. Isso mostra que o aparelho estava ligado e com sinal de internet. Repare,
A publicação também foi entregue no celular de Flor de Lis. Já 12h25, chega no grupo uma informação sobre o velório e enterro de Anderson. A mensagem também é entregue no celular do pastor, mas só no dia seguinte. O aplicativo indica que o aparelho recebe a mensagem a 1h56 do dia 17. Nessa hora, Anderson já havia sido enterrado, mas o aparelho celular estava ligado e com rede. A polícia, a família prometeu entregar o aparelho de Anderson e Flávio. O conteúdo é considerado fundamental e pode desvendar os mistérios sobre o assassinato de Anderson do Carmo.